Bom dia, senhores torcedores do canal CN-Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Antes de falarmos sobre o nosso Fluminense, eu venho aqui fazer o que eu tenho feito em todos os vídeos que eu fiz até hoje. Primeiro, fazer um agradecimento a todos que têm colaborado comigo, têm se inscreveram no canal, deram like e compartilharam. Graças a eles, né, eu já estou com 462 inscritos, 462 inscritos. Isso sem saber mexer em computador, sem saber fazer nada demais assim no vídeo. Comecei a fazer com a cara e a coragem, né, porque eu estava tenho, né, mal de Parkinson, câncer de próstata, estou super endividado. E o que aconteceu? Eu via vídeos, comecei a ver a primeira vez na casa do meu pai, vídeos de alguns youtubers, né? Aí eu comecei a gostar, um dia eu parei, pensei, falei, vou tentar fazer. Só que eu não sei fazer nada demais, eu não tenho equipamento próprio para isso. E eu tenho usado o notebook e o microfone dos meus filhos, né? Mas eles toda hora precisam, por causa de faculdade, ou por algum motivo que eles precisam usar também, aí eu fico dependendo do horário para fazer. Por esse motivo que vem o primeiro pedido e depois o segundo. Primeiro pedido para quem não se inscreveu ainda, eu sei que agora aumentou a quantidade de pessoas que assistem meu canal, então eu peço por favor a todos que estiverem assistindo o canal, que se inscrevam, dê o like e compartilhem. Assim o YouTube pode espalhar nosso canal, né, para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. E o segundo pedido é para vocês, se puderem colaborar comigo. Eu sei que muita gente, eu vejo os outros YouTube, muita gente faz Pix para colaborar com o canal deles. Aí eu queria poder contar com a colaboração de vocês também. Se puderem fazer Pix para colaborar com o canal, para eu poder comprar meus equipamentos e ajudar também em outras coisas. Eu tenho dois Pix, tá? O primeiro é com e-mail, o segundo é o mais curto para quem tiver alguma dificuldade, algum problema para digitar um e-mail grande. Aí eu fiz o segundo. Como eu tenho mal de Parkinson, aí eu tremo muito para digitar também. Às vezes eu digito a tecla do lado, demoro mais a digitar do que é normal. E olha que eu fui caixa de banco, mas agora realmente fica difícil. Então eu vou falar os dois e-mails meus, todos dois são do Banco PicPay, tá? Aí se o Banco PicPay puder colaborar, vocês, é só falar, que eu tenho falado o nome de vocês o tempo todo. E eu também estou sendo patrocinado pelo Açaí da Lili, perdoe, porque o Açaí da Lili é nosso aqui, que a gente vende aqui em casa. E até quem morar aqui por perto, Piedade, até Tijuca ou até Jacarepaguá, se quiserem comprar, é só pedir pelo iFood, tá? É só entrar no Açaí da Lili. Agora vamos falar dos Pix, né? O primeiro Pix é paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo é 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Vocês podem depositar qualquer valor, qualquer moeda, desde que pode ser em real, em dólar, em euro, qualquer moeda no mundo inteiro. Se vocês quiserem depositar nesses dois Pix que eu passei para vocês, como eu falei no início, os dois Pix são do Banco PicPay.
Tá? Agora vamos falar sobre o nosso Fluminense. Eu estava esses dias pensando, o Fluminense, quando o Renato Gaúcho chegou, a conversa que todo mundo, a dúvida, né, no caso que todo mundo tinha em relação a ele, era porque ele teve algumas vitórias, alguns títulos muito importantes no Grêmio. Aqui no Fluminense também, no início, ele ganhou uma Copa do Brasil, foi campeão da Libertadores no Grêmio. E ele recuperou muitos jogadores que estavam desacreditados. Tem o Cortez, que era lateral, que já tinha muita idade, jogou muita bola. Tinha vários jogadores que estavam desacreditados e jogaram muita bola. E jogadores que ele fez jogar bola e que depois sumiram, como o Ramírez, que o Corinthians contratou e não jogou nada no Corinthians. Tinha um outro menino que eu agora também estou lembrando, que sumiu, foi considerado o melhor da Libertadores no ano que o Grêmio foi campeão e não jogou mais bola em lugar nenhum. Mas quando ele veio para o Fluminense, eu estava meio preocupado. Eu garanto que 99% dos torcedores também, porque ele tinha fama de ser boleiro, né? Os treinamentos dele eram mais rachões, né? Todo mundo falava isso. Eu não via, mas escutava muita gente falar isso. Então a minha preocupação era essa. Mas o convívio dele com os jogadores, o grupo, né? Ele sabia muito bem comandar um grupo, porque ele era amigo dos jogadores, mas sabia se impor na hora certa. Então a minha dúvida era poder unir as duas coisas. Mas ele, né, começou no Brasileiro tendo vitórias, conseguindo resultado, mas o pessoal estava meio em dúvida porque ele trocava sempre o time, botava um ou outro. Teve uma derrota, né? Uma, duas derrotas na Sul-Americana, mas sabia dividir o grupo. E nesse campeonato mundial de clubes, ele está sabendo provar o seu valor. Juntamente com o grupo, ele está sendo um verdadeiro estudioso, né? Tem estudado os adversários, tem colocado o esquema certo para cada jogo. Prova essa que o Fluminense tem conseguido excelente resultado, como o que ele acabou de obter contra a Inter de Milão. E a gente foi pegando confiança. Mas sempre receoso, porque o time do Fluminense o Fluminense é um clube que não tem muita situação financeira, né? E está enfrentando. Aqui no Brasil já era difícil porque tem Flamengo, tem Palmeiras, tem vários outros clubes que têm situação financeira melhor do que o Fluminense. Então, o Fluminense sempre ganhou, que nem eu comecei a fazer o trabalho com a cara e a coragem, com o trabalho do treinador, com a dedicação dos jogadores, com a união. A Libertadores 2023 foi isso. E agora a gente está 10 jogos, ninguém comenta isso. Nós estamos 10 jogos invictos, juntando Sul-Americana, Brasileiro e agora a Copa do Mundo. Nosso time ainda não perdeu na Copa do Mundo. Espero que continue assim até a decisão, porque agora se perder, dançou, né? Então, pelo menos, espero chegar mais a 13ª vitória ou 13º resultado sem derrota, para poder chegar ao título. Mas esse adversário de hoje, né, que às 16 horas, lá nos Estados Unidos, que vai passar na Rede Globo, no Sport TV e também no Cazé TV. Esse jogo de hoje é um jogo muito difícil. Esse time é um time da Arábia, é um time muito rico, gastou mais de 1 bilhão, né, para montar esse time. Tem jogadores muito bons, jogadores que vieram da Europa, jogadores brasileiros, mas eles puderam escolher, com o dinheiro que tem, escolher os jogadores certos. Pegaram um treinador
que estava na Inter de Milão, que conseguiu chegar à decisão, né, da Champions com aquele time da Inter, que é um timaço, mas que ele soube eliminar vários outros times também muito bons. Então esse treinador é um excelente estrategista também. Então vai bater de frente com o Renato Gaúcho, que também está sendo um grande estrategista, só que eles têm um elenco muito bom. Agora, como eu vi, e também escutei hoje o Lessa falando de manhã, e esse time ele tem um excelente time titular, né? O Al Hilal tem um excelente time titular, só que os reservas não têm a mesma condição, são bem abaixo dos titulares. E eles jogaram no mesmo dia que o Fluminense à noite e foram até uma prorrogação. Então, teoricamente, o time do Al Hilal deve sentir o cansaço bem antes do que o Fluminense. Que o Fluminense jogou antes, à tarde, e não teve prorrogação. Na teoria, eles vão ter que fazer substituições bem antes do que o Fluminense. E o elenco deles, apesar deles terem contratado um excelente atacante agora, que joga lá na Arábia mesmo, que é marroquino, fazedor de muitos gols, ele deve entrar só no segundo tempo. Mas o elenco do Al Hilal, para o segundo tempo, não é tão bom. No primeiro tempo, o Fluminense tem que segurar, tem que marcar bem e tentar fazer o que fez contra a Inter de Milão. Nos contra-ataques, chegar lá e fazer um gol ou dois, e no segundo tempo tentar decidir o jogo. O jogo de hoje, se o Fluminense vencer, vai chegar à semifinal. Sabem vocês, e eu também, o que é isso? Fluminense com o elenco que tem, bons jogadores de fibra, técnica, mas que para competir com os times de lá da Europa, até mesmo esse do Al Hilal, fica uma diferença bem grande de técnica, né, habilidade. Eu acho que, apesar da gente ter o jogador que está sendo considerado o melhor dessa Copa do Mundo, que é o Joares, mas o elenco é bom, mas os outros têm mais da onde tirar, né? Então, são elencos bilionários, né? Conta um elenco mediano do Fluminense em relação à situação financeira. Mas o Fluminense, o time do Fluminense, ele gosta dessas coisas, né? O Fluminense sempre ganha quando ninguém espera dele. Quando ele é considerado favorito, ele perde. Então, vamos continuar assim, sendo considerado o patinho feio da Copa do Mundo. Hoje, o favorito é o Al Hilal. Então, nós temos um ponto à frente em relação ao Al Hilal, que nós somos o patinho feio, então deixa eles correr atrás, que a gente, se Deus quiser, apesar de eu estar muito receoso, mas contra a Inter de Milão também estava assim. Vamos ver se nós conseguimos vencer esse jogo e chegar à semifinal, que pode ser contra o Palmeiras ou o Chelsea. E se vencermos depois a semifinal, chegaremos a uma quase impossível decisão. Mas vamos passo a passo. Vamos ao jogo de hoje. Acredito que o Renato Gaúcho deve colocar, dizer, o mesmo time, né, que jogou contra a Inter de Milão, tirando o René, que levou o segundo cartão e não pode jogar esse jogo de hoje. Então, o time provável do Fluminense hoje, daqui a pouco, já está chegando a hora, já são 10h35 que eu estou fazendo esse vídeo agora, quer dizer, 10 para 16, faltam 6 horas, 5 horas e 25 minutos, né, para o jogo. Então, estou ficando cada vez mais ansioso, mas vamos lá. O time provável para hoje deve ser Fábio, Samuel Xavier, Ignacio, Thiago Silva
e Freitas. No caso aí é Fuentes. O meio de campo deve ser Bernal ou Hércules, Martinelli, Nonato. Na frente Arias e Cano. Deve ser esse time para jogar hoje. A dúvida fica entre Hércules ou Bernal, ou Martinelli ou Bernal, ou Nonato ou Bernal. Vamos aguardar, né, até mais perto do horário do jogo, que para sair a escalação, se a gente está com razão ou se o Renato Gaúcho vai nos surpreender novamente botando outro time. No mais, aguardar a hora do jogo, rezar para o time estar numa tarde iluminada, conseguir fazer um grande jogo e, se Deus quiser, conseguir a vitória e, dito isso, a classificação para a semifinal dessa Copa do Mundo. Vamos aguardar, ver o que acontece, o duelo de titãs. A gente é o time mais fraco, mas com mais vontade. Temos que segurar o contra-ataque deles. Vamos aguardar e ver como é que fica. Um abraço a todos, fique com Deus. Um bom jogo do Fluminense hoje, se Deus quiser, uma grande vitória, para uma boa comemoração de todos nós tricolores. E até a próxima, se Deus quiser, para comemorarmos a vitória do Fluminense.